Fala meu povo, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje continuando o estudo do Manual do Recenseador. Analisaremos das páginas 42 até a página 60. E ali temos basicamente a ideia de endereço e também todos os componentes deste endereço. São tópicos que estão presentes no nosso dia a dia, então provavelmente teremos maior facilidade. Então, até por isso, eu vou trazer aqui as ideias de um modo mais rápido, tá? Porque o que precisamos saber na realidade é o conceito de cada uma destas expressões, ok? Então, antes de começar o vídeo, vamos falar de endereço primeiro. Só gostaria de pedir, se possível, para que deixem um like neste vídeo, que isso ajuda muito o canal mesmo, beleza? Vamos lá, o que interessa, conteúdo na tela, falando de endereço. Quando falamos de endereço, temos aqui um conjunto de informações que vão permitir identificar determinada construção ou determinada unidade que será construída. Registrando aqui, temos que o endereço ele auxilia na identificação de uma unidade construída ou de uma construção, ou seja, da unidade que será visitada pelo nosso recenseador. Maravilha? Este é o endereço. E para formar um endereço, precisaremos de vários elementos, o que o manual do recenseador ele nomeou aqui como componentes do endereço. Ou seja, são várias informações que, quando estiverem todas presentes, teremos então a formação completa do nosso endereço, deste identificador da unidade construída ou que está em construção. Qual é o nosso passo agora? A nossa missão é justamente identificar cada um destes componentes. Bora lá então. O primeiro deles é a ideia de localidade. Bom, localidade é o nome pelo qual é conhecido determinado local ou ainda a região onde está o nosso endereço. Então, o local que está situado o nosso endereço corresponde à localidade. Aqui muda um pouquinho, galera. Se estamos na área urbana, geralmente a localidade corresponde ao bairro. Agora, se vamos para a área rural, a localidade será um povoado, um assentamento ou ainda uma comunidade. Mas a ideia geral é que a localidade ela é aquele local, aquela região, aquele determinado espaço que temos ali situado o nosso endereço, beleza? Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Você mora numa determinada área urbana aqui, ó, beleza? E dentro desta área urbana, você está nesta fatia aqui, ó, nesta localidade, ok? Perceba, a sua localidade, como você está numa área urbana, corresponde ao bairro tal. Então, a sua localidade é o bairro, sei lá, bairro X, certo? Agora, se você morar numa área rural, teremos então, suponhamos que você esteja aqui, ó. Você resida neste local. Temos então que a localidade será um pouquinho diferente. Geralmente a identificação é através de um povoado, um assentamento ou ainda uma comunidade. Suponhamos que aqui tenhamos o povoado dos Ribeirinhos, tá? Então os povoados, o povoado dos Ribeirinhos. Neste caso, esta será a sua localidade. Então, repetindo, localidade é o nome pelo qual é conhecido o local ou região onde está situado o seu endereço. Maravilha? Então agora eu acho que foi, né? Avançando um pouco mais, ainda dentro dos componentes, vamos ver a ideia de logradouro. Na realidade, já comentamos sobre isso, né? Vimos que o logradouro é a área pública de circulação de mercadorias, pessoas, veículos e por aí vai. Então é aquele local que circulam pessoas, veículos e também mercadorias. Seguindo mais um pouco, um outro componente que está presente em nossa vida diariamente é a ideia de CEP, ou seja, Código de Endereçamento Postal. Esse nosso CEP nada mais é do que um conjunto de números, um conjunto numérico, que é atribuído a um determinado bairro, a um logradouro ou ainda um trecho de logradouro. Então perceba, dependendo do tamanho do bairro, do logradouro ou até mesmo da cidade, poderemos ter um ou mais CEPs. Existem cidades inteiras, como são menores, que possuem um único CEP. Agora, outras cidades possuem uma infinidade de CEPs. Maravilha? Então, o CEP ele é esse conjunto numérico que vai atribuir ali uma identificação, um endereçamento postal de um bairro, logradouro ou trecho de um logradouro, ok?
Um outro componente que temos é a ideia de número e também de modificador. O número é autoexplicativo, nada mais é do que um valor numérico, um número mesmo, né? Que vai indicar a posição daquela construção, ok? Então, valor numérico que indica a posição da edificação. Agora, quando falamos de modificador, temos o seguinte: o modificador ele vai além, ele estará especificando determinado número, ou seja, traz informações extras ao número. Maravilha? Isso acontece por quê? Vamos supor o seguinte: esta residência aqui, esta construção, ela tem o número 7, tá? E existe uma outra residência aqui com a mesma numeração, também 7. Precisamos identificá-las. Para isso, é colocado um modificador. O modificador ele vem para fazer esta diferenciação. Por exemplo, residência 7A. E aqui temos a residência 7B, tá? Então, desta forma, teremos uma distinção entre as duas residências. Até coloquei aqui, ó. Este é o exemplo da apostila, tá? Exemplo, Avenida Brasil, número 1367A. Justamente aqui está indicando que existem outras construções na Avenida Brasil com a numeração 1367. Por isso que temos que colocar A, B, C, D e por aí vai, ok? Uma outra ideia que temos aqui é de complemento. Portanto, complemento também é um componente do nosso endereço. O complemento ele vai ser utilizado naquelas edificações com múltiplas unidades diversas, e utilizamos o complemento justamente para diferenciá-las. Por exemplo, galera, vamos imaginar aqui que neste terreno foi construído um prédio determinado ali, tá? Então temos aqui um prédio. Suponhamos que todo este quadrado seja um prédio. A numeração do prédio é a 735, certo? Mas perceba, dentro deste prédio temos ali vários apartamentos. Então precisamos identificar cada um destes apartamentos. Perceba, são vários apartamentos. Tá? E é justamente para fazer esta diferenciação, porque o número 735 ele não resolve nosso problema, que vamos colocar complementos. Então se liga aqui, ó, teremos o apartamento 105, o apartamento 205, 305, 103, enfim, e por aí vai, certo? Então o complemento é justamente isso. Ele ajuda na diferenciação quando tivermos edificações múltiplas. Ok? E claro, pessoal, existem outros complementos utilizados também, como casa dos fundos, a expressão, né? Também bloco A, bloco B, bloco 7, bloco 8, loja, sei lá, 15, enfim. São vários os complementos que podem existir, mas a finalidade é sempre a mesma, fazer esta diferenciação, certo? Um outro componente que surge por aqui é a ideia de ponto de referência. Bom, quando falamos de ponto de referência, temos que são informações descritivas que utilizamos para identificar determinada construção, determinada unidade visitada, facilitando um pouco mais. Não temos aquele endereço de modo completo, ou seja, as informações são insuficientes. Então, o que fazemos? Vamos nos valer de informações dos arredores ali, tá? Por exemplo, fica próximo do bar do seu João, da farmácia X, de determinado campo de futebol, de uma caixa d'água e por aí vai. Então, isto é ponto de referência. Vamos pegar um outro ponto de referência, diverso da nossa unidade visitada, para que assim consigamos chegar até ela. E para fechar o vídeo, vejamos os dois últimos componentes do endereço. O primeiro deles é a existência de identificação. Ou seja, aqui tem relação com o número, né? É um recurso visual que vai ajudar na identificação daquela construção. Pode ser escrito a tinta, a giz, com pisca-pisca, letreiro, enfim, desde que ajude, é um recurso visual que ajude a identificar aquela unidade. Maravilha? Perceba só, esta identificação, a existência deste recurso visual, pode estar localizada num muro, no portão da residência ou até mesmo na parede interna da construção. E para fechar o vídeo, temos as coordenadas geográficas, ou seja, é o último componente do nosso endereço. As coordenadas geográficas vimos em outro vídeo, né, de forma mais detalhada. Mas temos aqui o seguinte, é o método mais eficiente de localização
e utiliza dois valores, valor da latitude e também da longitude. Além disso, as coordenadas geográficas, elas nos auxiliam na identificação, na localização do setor censitário. Então, vimos aqui esta ideia geral, pessoal. Falamos primeiro sobre a diferença entre logradouro, quadra e face, e depois partimos para este slide. Falamos sobre endereço, comentamos que ele é utilizado para identificar aquela unidade construída ou que será construída, né? E vimos que o endereço ele possui vários componentes, como por exemplo, localidade, logradouro, CEP, o número e seu modificador, o complemento, ponto de referência, existência de identificação e, por fim, as coordenadas geográficas. E assim matamos da página 37 até a 60 do nosso Manual do Recenseador. No próximo vídeo, entraremos no tópico que é mais importante, que é a ideia ali de morador, classificação de domicílio, e assim vamos avançando na matéria. Beleza, pessoal? Então é isso, vamos ficando por aqui. Se curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, que, repito, isso ajuda demais mesmo. Voltamos em breve com novos vídeos e mais conteúdo. Bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!